Olá, gente, boa tarde, né? Sejam bem-vindos à última aula desta semana, tá certo? Relacionada ao Quilombo, relacionada ao nosso projeto Tesouros Vivos, tá bom? E hoje nós vamos ter a aula da disciplina de ensino religioso, tá bom? Com um tema Valores Encontrados no Líder Zumbi dos Palmares. Tá bom? Então a gente vai falar sobre isso aí, sobre essa temática, né? Vamos conhecer um pouco da história de Zumbi, afinal de contas, dia 20 de novembro, agora que está se aproximando, é o dia da consciência negra, de relembrarmos o trajeto desse líder, desse grande líder negro, Zumbi dos Palmares. A tia convida vocês agora a um vídeo educativo para a gente conhecer de perto, tá bom, gente? Vamos lá com a tia. Todo dia 20 de novembro é celebrado no Brasil o Dia Nacional da Consciência Negra, um dia dedicado para pensarmos sobre a grande importância do povo negro na construção da sociedade brasileira. A data, 20 de novembro, foi escolhida porque foi o dia da morte de Zumbi dos Palmares, um dos maiores líderes negros do Brasil que lutou pela libertação do seu povo da escravidão. Por essa razão, vamos contar agora a história de Zumbi dos Palmares. Zumbi nasceu em 1655, em uma das aldeias do Quilombo dos Palmares. O Quilombo era uma aldeia formada por escravos fugitivos. O Quilombo dos Palmares recebeu esse nome pela grande quantidade de palmeiras que existiam no local em que se desenvolveu, a Serra da Barriga, localizada no estado de Alagoas. Inicialmente, Palmares se formou por alguns escravos fugitivos dos engenhos instalados em Pernambuco. Mas, com o tempo, outros escravos fugiram e se instalaram lá. Acredita-se que o Quilombo chegou a ter mais de 20 mil habitantes. Ainda pequeno, Zumbi foi capturado e entregue ao padre Antônio Melo. O padre resolveu chamá-lo de Francisco. O tempo passou e Francisco, já adolescente, lia, escrevia, falava latim e português, interessava-se pelas estratégias do jogo do xadrez e ajudava nas missas como coroinha. O padre Antônio Melo escreveu várias cartas a um amigo, exaltando a inteligência do garoto. Era um garoto brilhante. Por volta de 1670, com 15 anos, Zumbi fugiu e voltou para o Quilombo. Neste período, o Quilombo dos Palmares já tinha um líder. Era o tio de Zumbi. O seu nome era Gangazumba. Porém, este líder já estava cansado de tantas lutas para defender o Quilombo e estava decidido a assinar um acordo de paz. Mas o acordo não iria acabar com a escravidão, e isso desagradou boa parte dos integrantes do Quilombo. Foi nesse momento que Zumbi rompeu com seu tio Gangazumba e passou a ser aclamado como grande chefe por aqueles que ficaram em Palmares. Zumbi tornou-se um dos líderes mais famosos de Palmares. Alguns dizem que o nome Zumbi significa força do espírito presente. Ele lutou incansavelmente contra a escravidão dos negros e era reconhecido como um protetor leal e corajoso do seu povo. Zumbi era um extraordinário e talentoso dirigente militar. Explorava com inteligência as peculiaridades da região. Durante 17 anos, Zumbi comandou o maior quilombo de todo o período colonial da América Latina. Substituiu a estratégia de defesa passiva por um tipo de estratégia de guerrilha, com a prática de ataques de surpresa a engenhos, libertando escravizados e apoderando-se de armas, munições e suprimentos, o que passou a incomodar não só os senhores de engenho, mas o próprio governo colonial. Os colonizadores e senhores de engenho
queriam continuar explorando as riquezas do Brasil com o trabalho do povo negro. Pior, escravizando o povo negro. Portanto, Zumbi lutou para que o quilombo não fosse destruído pelos colonizadores. Lutou pela liberdade do povo negro. Lutou contra a escravidão. Um verdadeiro herói que lutava por justiça. Ele era a resistência. Porém, em 1694, o quilombo foi invadido por forças lideradas pelo bandeirante paulista Domingos Jorge Velho. Era uma galera que queria prender novamente os negros fugitivos que viviam nos quilombos e manter a escravidão. Nesta invasão, Zumbi foi ferido, mas conseguiu escapar. Porém, infelizmente, em 20 de novembro de 1695, Zumbi foi capturado e morto. Por isso que todo dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, é uma data a ser celebrada também a memória de Zumbi dos Palmares, que é tido como um herói e que não pode ser esquecido, pois é um símbolo da luta por liberdade e justiça. Lindo, né? Lindo, educativo, bem explanativo esse vídeo, tá certo? Então, gente, Zumbi é um dos grandes nomes da história do Brasil, tá bom? Zumbi é um tesouro, né? Um tesouro que passou pela nossa cultura e hoje permanece. Tá certo? Com a história, né? Com o símbolo de resistência. Então, ele assumiu a liderança da morte do seu tio, Ganga Zumba, né? E isso foi por volta de 1678, tá bom? E durante 20... E resistiu, tá bom? Durante 20 anos contra os ataques dos portugueses, tá bom, gente? Então, ele lutou muito, né, pela liberdade negra, tá bom? Lá em cima no Quilombo. Então, Zumbi, como a tia já bem falou, ele liderava 20 mil pessoas lá em cima, tá bom? Ele tinha um contato direto com as pessoas. Mas como, né? Por que dava tão certo, tá certo, a convivência com tantas pessoas juntas? Como era que Zumbi conseguia, né? Então, será que ele precisava ser bonzinho, né, para se juntar às outras pessoas e ser bem aceito pelas pessoas? Né? São interrogações que a gente vê, que a gente faz, que a gente... Como assim? A gente convive dentro de casa com pessoas e praticamente a gente entra em desavenças, desacordos, né? Desuniões. Mas lá em cima no Quilombo existia isso, mas tinha uma coisinha que chamava atenção em Zumbi. Eram os valores que ele tinha, valores humanos. Então, o que são esses valores? Tá bom, gente? É a ética, é a moral, né? É o conceito de dignidade, de liberdade, né? Esses valores tornam as pessoas únicas, tá bom? Esses valores permitem que as pessoas possam viver em conjunto numa sociedade democrática, tá certo? Então, ser líder é ter sim esses valores. Eu posso ser líder, você pode ser líder, né? Quando a gente respeita a outra pessoa e quando a gente faz com que os nossos relacionamentos da nossa sociedade, dentro da nossa casa, sejam valiosos, tá bom? Aqui atrás a tia colocou um acróstico. O que é um acróstico? A gente formar outras palavras, formar frases em cima de uma determinada palavra, de uma determinada letra. Então, tá aqui, a tia separou os valores de Zumbi, né? Zumbi tinha visão, ele tinha amor, ele tinha liberdade, né? Ele tinha a organização, o respeito, a empatia. Ele não era chato, tá bom, gente? Aquela pessoa chata. Ele tinha empatia, ele tinha solidariedade, tá bom? Então, são valores que todos os seres humanos deverá ter. Né? Nós temos que ter esses valores, nós temos que ser únicos. Para conviver bem, nós precisamos abraçar os
Valores. Será que podemos demonstrar amor e cuidado ao próximo sem valor, sem valores humanos? Será também que seria possível ser amigo sem ajudar uns aos outros? Vão pensando. E como seria o quilombo se não houvesse valores humanos? Vocês pararam para pensar como seria o quilombo se não houvesse os valores humanos, né? Se não houvesse alguém que praticasse os valores, demonstrassem o amor lá em cima. E para você, o que é ser líder? O que é ter esse valor? É você abraçar os ataques dos outros ou você preservar dentro de você os valores humanos? Tá bom? Então, são perguntas que a gente faz para que a gente entenda quanto é importante termos em nós esses valores, né? Os valores criados por Deus, né? Deus nos fez únicos, com valores únicos, só que esses valores, eles vão ter que ser trabalhados ao longo da nossa vida. Eu tenho que aprender que o amor é quem vai fazer todas as coisas acontecerem, né? Através da minha dignidade, da minha lealdade, da minha justiça, entendeu? Então, espero que vocês tenham gostado da nossa aula, tá bom, gente? A tia tá com tanta saudade de vocês, tá bom? Que Deus abençoe a cada um, que Deus abençoe a família de vocês, né? Caprichem na atividade, façam a atividade aprendendo, tá certo? Lendo, aprendendo. Não façam por fazer, façam com amor, tá certo? Cheiro, beijo no coração.